ao propósito, o caminho da restauração. Bom, quero introduzir dizendo que aos irmãos e às irmãs a seguinte pergunta: o que fazer quando o nosso herói da fé pede para morrer? Se o herói da sua fé estivesse agora na sua frente e falasse assim: eu quero morrer. Senhor, me leva. Pois bem, pois isso aconteceu. E está registrado na Bíblia. No capítulo 18 de 1 Reis, lá no Antigo Testamento, vemos o profeta Elias lá no Monte Carmelo. Esse monte existe até os dias atuais. Ele enfrentou 450 profetas de Baal. Baal é o inimigo, é o diabo. O inimigo das nossas almas, né? Ele orou e o fogo caiu do céu sobre eles. Então, nós estamos falando de um homem aqui que é um gigante. Um homem de uma coragem inabalável de enfrentar 450 profetas do diabo. Só quem tem uma fé inabalável poderia fazer esse enfrentamento. E ele não teve medo e enfrentou. Mas no capítulo 19, esse mesmo homem foge assustado por causa da ameaça de uma mulher, a rainha Jezabel. Está aí no capítulo 19, se você tiver com a sua Bíblia aberta, pode olhar aí. Então, aquele profeta que fez descer fogo do céu, agora foge para o deserto, entra em uma caverna escura, chamada caverna de Adulão, e pede a Deus para morrer. Pô, que negócio paradoxal, não é? Ao mesmo tempo que ele tinha aquela coragem, aí uma mulher ameaça ele, e ele corre e esconde dentro de uma caverna escura, e ainda mais grave, ele pede a Deus para matar ele. Aí a pergunta que eu faço para vocês: o que aconteceu com Elias? Ele experimentou, irmãos, o que muitos de nós enfrentamos. Eu enfrentei nos meses de novembro, dezembro e janeiro. Eu enfrentei, não estou falando daquilo que o outro viveu, não. Eu vivi isso. Eu vivenciei isso na minha carne, no meu espírito. O esgotamento físico, emocional e espiritual. É isso que aconteceu com o nosso profeta. A depressão não escolhe os fracos. Guarda isso. A depressão não escolhe os fracos. Muitas vezes, essa depressão atinge aqueles que foram fortes tempo demais. Vamos analisar como Deus tratou o seu servo esgotado. Deus não repreendeu. Se você ler todo o texto, você não vai ver em momento nenhum Deus repreendendo o profeta. Deus não acusou ele de falta de fé. Também não fez isso. Mas aplicou o que eu chamei aqui de divina terapia para restaurar a alma do profeta. Então aqui nós vamos ver a realidade do esgotamento humano. 1 Reis 19, 3 e 4, se você quiser abrir a tua Bíblia, vai estar aí. Se o irmão precisar de uma Bíblia, a gente tem uma aqui, te empresta, quer? Pedir para levar até você? O Guilherme, quer, Guilherme? Precisa não? Vai aparecer ali também. A gente coloca aqui, ó. Então, está escrito assim em 1 Reis 19, 3 e 4. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E ele mesmo foi ao deserto, caminho de um dia. Olha, ele andou um dia no deserto. E veio e se assentou debaixo de um zimbro. Zimbro é uma árvore. E pediu em seu ânimo a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais.
Olha o que aconteceu com esse moço aí. Depois de tudo que ele fez em favor de Deus e pelo reino de Deus. Presta atenção. Elias estava vivendo uma tríplice crise. Física, crise física. Que ele havia corrido quilômetros debaixo de chuva, estava exausto, estava sem comer e sem dormir. Pode observar o contexto do texto que você vai encontrar isso aí. A segunda coisa, ele estava com uma crise emocional. Ameaçado de morte, o medo ofuscou a sua visão. A depressão, irmãos, distorce a nossa realidade porque ela faz o problema parecer muito maior do que é. Esse é o mal da depressão. Mesmo uma coisinha desse tamanhozinho, para o deprimido vira um monstro. Uma coisa grande. Isso aconteceu com o profeta Elias. A terceira crise, né? A terceira crise que ele vivenciou foi a crise espiritual. Ele se sentiu um fracasso. Olha o que ele diz: não sou melhor do que os meus pais. Ele começa a fazer comparativo fracassado. Ele perdeu o desejo de viver. Já pensou? Ele se compara com os pais, diz que ele não é melhor, e ainda fala assim: eu não quero mais viver. Que situação estava o profeta naquele dia? Então, que aplicação eu posso fazer ao analisar essa tríplice crise? Não tenha vergonha das suas lágrimas. Pode chorar à vontade. Chora mesmo. Chora, irmão. Pode chorar. Eu também chorei muito. Passei 3 meses chorando. Ninguém aqui viu. Aliás, um dia só que eu chorei aqui. Não esconda a sua dor debaixo do tapete da religiosidade. Tá doendo? Tá doendo. Tá doendo? Tá doendo, não é? A nossa terapeuta agora aí, né? É assim mesmo? Se eu errar aí, pode falar. Nós temos agora uma terapeuta aí, ó. Vai fazer também psicanálise também, né? Vai ser um... É, aqui, ó. Tá aí, ó. Consulta tá muito cara, pastora? Não é? Até os grandes homens e as grandes mulheres de Deus chegam ao limite. Todos nós temos um limite. Tem hora que nós chegamos nesse limite aí. Cheguei, pronto, estou no meu limite. Reconhecer a dor é o primeiro passo para você ser curado. Qual é o primeiro passo? Reconhecer que você está doente, reconhecer que você tem uma dor, reconhecer que você tem um sofrimento, é o primeiro passo para você ser curado. Amém? Amém? Bom, qual é a prescrição que Deus dá? Olha, eu caí para trás quando eu fui ler esse texto e o contexto lá no original em hebraico. Eu quase caí para trás porque, graças a Deus, que eu acordei enquanto eu ainda estou jovem, aos 62 anos. Deus manda cuidar do corpo. Tem que cuidar do corpo. Olha só, 1 Reis 19, 5-7, hoje até o André, mas a Manu estava na academia, né, fazendo propaganda lá na academia, então eles estavam cuidando do corpo. 1 Reis 19, 5-7, está dizendo assim: e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. O que Deus providenciou para o profeta? Cuidado com o corpo dele, para ele não desfalecer, para ele não morrer de fome, para ele não morrer de sede. Vocês devem estar ali. Presta atenção no que Deus fez com o profeta. Se Deus não fosse com o profeta, se Deus não tivesse gostando dele, o que Deus ia fazer? Ele que morra lá no zimbro de sede e de fome, mas Deus não fez isso. Deus mandou um anjo
levar para ele, olha o que está lá. Levou para ele pão, uma comida muito comum lá daquela época, né? Pão. E levou para ele água. E interessante, deu qualidade ao pão. Pão cozido sobre as brasas. Não foi um pão qualquer, foi um pão fresco. Já pensou o anjo chegar e falar assim, peraí, fez uma fogueirinha, vem cá, calma aí, Elias, eu vou fazer um pão fresquinho para você aqui. Imagina que pão, hein? Vitamina direta do céu. Porque foi, ué? Veio direto do céu. Bom, qual foi o remédio de Deus para o profeta deprimido? Foi uma bronca? Foi um sermão sobre a fé dele? Está com a fé muito caída? Não. Foi o quê? Descanso e comida. Eu nunca tinha percebido isso no texto, não, tá, irmão? Foi agora que eu percebi, tá? Eu nunca tinha percebido isso aí nesse texto. Deus deu para ele descanso e comida. Deus trata primeiro o corpo de Elias. Por quê? Porque nós somos seres integrais. A privação de sono e a má alimentação e a exaustão, o excesso de trabalho, o excesso de preocupação, onde ataca primeiro? É o seu corpo. Muitas vezes a gente não para pensar nisso, e a Bíblia, Deus é tão inteligente que ele já nos ensina aí nessa história de Elias. Primeiro foi o corpo. Então, quando a gente tem essa exaustão física, mental, emocional, né? Aí o seu corpo fica fraco e aí abre mais ainda a porta para a crise emocional e espiritual, porque o corpo está fraco, aí a crise emocional e espiritual toma mais volume ainda. Ela fica maior ainda. É isso que a gente aprende nesse texto. Deus então envia um anjo para servir de garçom. Sério? Anjo de garçom e mais o quê? Ele manda um anjo que cumpre duas coisas aí, garçom e enfermeiro. Sim, lê o texto. Até os anjos servem, e aí você muitas vezes está na igreja e não quer servir nada. Pois é. Eu não tinha pensado nisso não, tá, pastor? Então, irmãos, a espiritualidade não anula a sua biologia. A biologia também foi feita por Deus. Muitas vezes a resposta mais espiritual que você pode dar a si mesmo não é fazer um jejum de 7 dias, mas ter uma boa noite de sono, cuidar da sua saúde, se alimentar perfeitamente, porque Deus vai cuidar de você naquela hora que você está cuidando de você também. Deus conhece a sua estrutura. Tem uma música, pelo que eu não estou vendo a Carol, que fala assim, Deus conhece a estrutura. Não tem uma música assim, Carol? Eu sei que tem uma música que fala isso, né? Porque Deus conhece a sua estrutura. Amém? Você está abençoado aí, irmãos? A terapia da escuta. Deus ouve as suas dores quando você está dentro da caverna. Eu dei o nome disso aqui na pregação de terapia da escuta. Sim. Esse negócio de ficar escrevendo, irmão, a gente começa a viajar. Né? Olha só o que eu li em 1 Reis 19, de 9 a 10. Vai aparecer ali, diz assim, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, e fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. Porque ele correu para esconder, porque a Jezabel tem esse tipo de detalhe, ela persegue profeta. Para quem lê o livro aí, A Falsa Paz, tem falando um pouco sobre isso lá. Elias entra numa caverna, que aqui, simbolicamente, nos lembra de isolamento da depressão, que todo mundo que está deprimido, ele se esconde, ele vai para dentro da caverna, ele não quer falar com ninguém, não quer ver ninguém, não quer ouvir ninguém, essa que é a grande verdade. Mas Deus o encontra lá e faz uma pergunta, atenção terapeuta, terapêutica. Deus faz uma pergunta terapêutica para ele. Eu tô analisando essas coisas agora, pastor. O que fazes aqui, Elias?
Olha a pergunta que Deus faz. Que fazes aqui, Elias? Deus já sabia a resposta, ou não? Vocês acham que Deus não sabia a resposta? Não, claro que sabia. Mas ele queria que Elias falasse com ele, para que Elias pudesse expressar para ele, para que Elias pudesse desabafar com Deus. Sabe aquele momento que Deus fala assim, vai lá para o secreto e conversa comigo? Aí você desabafa com ele, conversa com ele, ora, fala, solta tudo que você tem dentro de você para Deus. É isso que Elias tinha que fazer, e Deus ouviu ele, e ele falou, estão me perseguindo, eu sou tão zeloso com o Senhor, o rei dos exércitos, e se não fosse zeloso, Deus não teria mandado o anjo, mas ele falou, eu sou zeloso com o Senhor, Deus, mas estão me perseguindo, estão querendo me derrubar, estão querendo acabar com o meu ministério profético, Senhor. Foi isso que ele falou, ué. E aí, né, Deus queria que Elias colocasse para fora tudo que ele estava sentindo. Profeta do diabo e correu de uma mulher. Tem um negócio que fala qualquer semelhança é mera coincidência. Pois é. Então, continuemos. E o que Deus faz? Depois de ele mesmo estimular Elias a colocar para fora todos os sentimentos dele. O que Deus faz? Ele revela-se não nos espetáculos naturais, como ele já fez em vários lugares da Bíblia. Não teve vento forte, como foi naquele dia lá dos 120, não teve terremoto, nem a terra se abriu para engolir, como ele fez antes, nem teve fogo, que ele desceu, né, pelo próprio Elias, um fogo lá em cima. Não teve nada disso. Deus falou com Elias, está lá no verso 12, com uma voz mansa e delicada. Pegou? Nesse momento, Deus entende quem é Elias e conversa com ele mansinho. Ó. Olha lá, o que está escrito? Com uma voz mansa e delicada. Ele estava sozinho com Deus. Deus estimulou ele a se extravasar com ele, e aí Deus fala com ele de maneira mansa, delicada, tranquila. Percebe como esse nosso Deus é diferente? Então, irmãos, Deus tem paciência com as nossas percepções erradas. Elias diz, fiquei eu só. Foi isso que Elias falou lá atrás. Eu fiquei só, Senhor. O que não era verdade, mas era como ele se sentia. Não era verdade que ele estava sozinho, mas ele se sentiu assim, sozinho. Quantas vezes na sua vida eu passei por isso, que eu me senti sozinho, mesmo cercado de um monte de gente. Sim, eu estava cercado de gente, mas eu fiquei sozinho. Eu me senti só. Eu posso falar a verdade, eu fiquei carente emocionalmente, porque eu falei, Deus me abandonou. E aí você começa a colocar na sua mente assim, mas eu faço tanto para Deus, eu abdiquei de tanta coisa para servir a Deus, eu larguei tanta coisa para servir a Deus, e agora eu estou sozinho, Deus permite que isso aconteça comigo? É mais ou menos essas coisas que a gente começa a conversar com Deus. Porque nós somos seres humanos, ó. Todo mundo aqui é ser humano. Eu sou também ser humano, eu não sou hiper. Eu não sou perfeito, não sou homem de ferro, nem super-herói nenhum. Então, Deus escuta com graça o desabafo do crente em sofrimento. Guarda isso aí. Deus escuta, vamos repetir comigo? Deus escuta com graça o sofrimento de um crente. Sim, irmãos, ele escuta, é só você conversar com ele. Deus quer ouvir o seu desabafo. Desabafa, irmão. Para ele, você pode desabafar. A caverna não é o seu lugar de habitação. É apenas um lugar de passagem. Eu passei por lá. Mas eu não vou morar na caverna. Muito pelo contrário, Deus falou que tem uma morada santa para mim lá no céu. No meio do barulho da sua angústia, preste atenção na voz mansa, olha lá, mansa e delicada do Espírito Santo consolando a sua alma. No meio de todo tumulto, para.
Para. É difícil, mas para e fala, Deus, fala comigo aqui. E você começa a dar ouvido ao Espírito Santo, daí a pouco você escuta ele conversar com você, ele te realinhar, ele dizer que te ama, ele dizer que você é filho, bem mais ou menos como ele falou aqui agora comigo aqui, você é meu filho, você tem o meu cuidado, eu estou cuidando de todas as coisas, fique tranquilo, nada saiu do meu controle, está tudo em minhas mãos. Aí ele fala com você. E aí, irmãos, quando você passa por tudo isso, você vai ver aí pela palavra de Deus que a restauração do propósito, a vida após a crise. Irmão. Pastor, a vida depois da crise. Sim, irmão, a vida depois da crise. Pode crer no que eu estou falando, a vida depois da crise. 1 Reis 19, do 15 ao 18. Eu peguei aqui, ó. Olha o que está escrito. E o Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, mesmo deserto que Paulo foi, olha aí, deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Sim, essa Síria que vocês veem aí naquele mapa, é mais ou menos a mesma coisa, tem umas diferenças, mas pequenas. Essa Síria aí, que você vê aí que está lá na guerra, naquela confusão lá. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em seu lugar. Pronto, Deus achou alguém para substituir Elias. Senhor, escuta, eu estou tomando posse disso aí, Jesus. Também deixei em Israel 7.000. Olha o que Deus fez por esse homem. E ele achando que ele estava sozinho. Eu deixei 7.000 em Israel. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal. Prestou atenção? E Eliseu achando que estava sozinho. Não, tinha 7.000 lá, esperando que ele voltasse. Já havia um rei esperando para ele ungir esse rei. Já havia outro rei para ele ungir. E já havia um profeta que Deus ia colocar no lugar dele. Já estava tudo pronto. Deus aprontou tudo. E ele achando que o negócio estava feio. Que ele não ia mais. Ainda pede para morrer. Não, senhor, você não vai morrer nada. Você ainda tem umas coisas para fazer para mim ainda. O recado de Deus foi esse para ele. Acalma o teu coração, porque você tem umas coisinhas aí que eu vou pedir para você fazer. Imagina, irmãos, o homem que pede para morrer, Deus vai usar esse mesmo homem para ungir um rei lá na Síria, ungir outro rei em Israel e ungir um profeta. Presta atenção. 3 autoridades que seriam ainda ungidas pelas mãos desse homem chamado Elias. Oi? Depois do descanso, depois do pão, depois da água, depois daquela conversa terapêutica e íntima, vem a cura. Vem a cura, mas como veio essa cura? Essa cura veio muito profunda. Ela veio com propósito. Irmãos, eu vejo essa cura na pastora Suzana. Ela veio com propósito, porque a pastora Suzana resolveu voltar a estudar e fazer 2 cursos muito importantes para a vida dela. Então, às vezes, a crise faz com que a gente... Foi nessa crise que eu escrevi esse último livro aí, esse que está chegando agora aí, foi baseado na crise que Deus me deu esse livro. E todo mundo que lê o livro fala que é maravilhoso. Esse livro nasceu da crise. Como o próximo que eu vou mandar amanhã para a Gráfica nasceu também da crise. E eu sei que ele vai abençoar outras pessoas. Já tem um pastor que me ligou, já me pediu 20 livros desse novo que eu vou escrever. Porque eu falei para ele o tema, falei, aconteceu isso comigo, Deus me mandou escrever um livro. Eu quero 20. Eu quero dar um para cada líder da minha igreja. Então, observa bem o que acontece com Elias. Elias passa por toda aquela provação, por toda aquela luta, por toda aquela dificuldade, pede para morrer, Deus restaura ele para um propósito. Ele foi restaurado para cumprir o propósito de Deus.
Essa restauração aí é a restauração que Deus faz para aqueles que são obedientes, que não fazem nada daquilo que eles estão pensando, mas fazem tudo na direção de Deus. Deus não abandona, porque quando o profeta foi levantado para poder expulsar os 450 de Baal, ele estava falando em nome do Deus de Israel. Por isso que ele fala, lá naquele texto, fala assim, mas eu fiz pelo Senhor dos Exércitos. Ele falou, eu fiz pelo Senhor Deus. Ele não estava cobrando, ele estava só dando um relatório. Eu fiz tudo aquilo para o Senhor. E aí, irmãos, Deus levanta Elias da caverna e dá-lhe 3 coisas fundamentais. 3. De novo, vem aí o número 3. Uma nova missão. Deus dá para ele uma nova missão. Vai, volta pelo teu caminho, unja Azael, Jeú e Eliseu. Então a depressão não anulou o chamado de Elias. O ministério dele não acabou, irmão. Prestou atenção nisso? Então, a primeira grande bênção que nós percebemos nesse texto, ao analisar a profundidade desse texto, é saber de que o ministério de Elias não acabou com a depressão, muito pelo contrário, ele aumentou outra vez. A segunda coisa que aconteceu, o amigo Eliseu. Sim, Deus percebeu que Elias carregava um fardo pesado demais sozinho. Então ele providenciou um parceiro ministerial para o Elias. Nós precisamos de comunidade. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos parte do corpo de Cristo. Jesus diz, eu sou o cabeça desse corpo, mas cada um de vocês são parte desse corpo. O corpo é governado por Jesus e Deus precisa do cabelo, do nariz, do olho, do pescoço, da mão, do braço, da barriga, do peito, do pé, da perna, do joelho, da coxa, tudo. Você faz parte do corpo, irmão? Quem faz parte do corpo não abandona o corpo. Um dia eu quero pregar aqui sobre José. José não abandonou o corpo de Jesus. Ele foi escolhido para cuidar do corpo e ele cuidou do corpo. Tem muita gente que é escolhido para cuidar do corpo, mas abandona o corpo. Não abandone aquilo que Deus mandou você cuidar. Cuida do corpo, então cuida do corpo. Faça como José de Arimateia, ele não abandonou o corpo de Jesus, mesmo tendo que enfrentar Pilatos, mesmo tendo que enfrentar todos aqueles sumos sacerdotes, ele foi lá e falou assim, eu preciso do corpo, porque eu tenho que cuidar desse corpo. Eu já providenciei até a sepultura para ele, vai ser a minha sepultura. Ele não abriu mão do corpo. Quantos que você conhece que abandonam o corpo? Uma terceira coisa que eu aprendi aqui nesse texto. Uma nova perspectiva, sim. Olha o que Deus fala para ele. Deixei em Israel 7.000. Elias não estava sozinho. Havia outros fiéis que estavam com ele e ele nem sabia. Ele achou que ficou sozinho. Não, ele não estava sozinho. Tinha gente orando, jejuando, esperando ele voltar. Deus realinha a visão do profeta com a verdade que vinha dele mesmo. Volta lá, porque você ainda vai cumprir umas coisinhas para mim lá. Então, irmãos, o que a gente aprende desse texto? O que a gente pode concluir de tudo que eu preguei aqui? Irmãos e irmãs, a história de Elias nos mostra que há cura para uma alma cansada. A cura. Eu gosto muito de um hino muito antigo, eu já falei aqui para eles achar para mim, tem hora que tem que falar alma. Aquele eu amo. A esperança para o ferido, como árvore cortado. Né? Aquele é lindo, aquele é baseado em Isaías. Né? Como ramo cortado, ele renasce. Né? Elias fez a mesma coisa, ele renasceu. Acha essa música aí, a Carol sabe qual é.
Muito bonita mesmo, a gente pode até passar ela aqui antes da gente ir embora. Então, se hoje você está debaixo do zimbro, eu não sei, pedindo desistência, dizendo que não tem mais jeito, dizendo que não tem mais razão nem de crer em Deus, correndo o risco de perder o temor de Deus, que é o maior perigo que a gente corre, é perder o temor. Porque quem perde o temor para de tremer diante de Deus. Aí pronto. Conversava com o missionário Igor essa semana lá em casa, né? Que a gente vê muitas pessoas que perdeu o temor, aí perde o tremor e aí pronto, caiu na mão do inimigo. É muito difícil levantar, irmão. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, quem conhece o texto? Aquele que está de pé, cuide para não cair. Porque o levantar é de Deus, é do homem, o cair é do homem, o levantar é do homem também. É você que tem que dar um passo de novo em direção a Deus. Lembra do filho pródigo? A gente tem muita gente que não entende essas coisas. A Bíblia diz que Deus vai em busca ele larga 100 ovelhas e vai em busca, 99 vai em busca da centésima. Não é isso? Ovelha. A ovelha estava perdida, mas ela era ovelha perdida. Agora, e o filho pródigo, que já esteve na igreja, já teve cargo na igreja, já ajudou na igreja, e sai, e volta para o mundo? O que ele é? Filho pródigo. Jesus foi lá atrás do filho pródigo. O que ele fez? Aí, o cair é do filho pródigo e o levantar é do filho pródigo. O que o filho pródigo tem que fazer? Voltar para a casa do pai. É o pastor que tem que ir lá atrás dele, fala, pelo amor de Deus, volta. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso, irmãos. A gente não pode confundir ovelha. Ovelha perdida é uma coisa. Pastor, eu não conheço nada de Jesus, eu estou perdido, me ajuda, me discipula, me dá uma Bíblia. Opa, é ovelha perdida. Esse eu tenho que ir atrás dele, ir na casa dele, né? Fazer o que for preciso. Ele está perdido, ele não conhece, ele não foi discipulado, ele não sabe nada da Bíblia. Ok, ele é ovelha perdida. Agora, e o filho pródigo? Já esteve aqui, já recebeu o Espírito Santo, já fez ceia do Senhor e cai, e começa a beber, começa a fumar, começa a cheirar coisa que não serve. Esse aí é ovelha ou é filho pródigo? Eu tenho que ir atrás dele? Não. É ele que tem que cair em si lá, porque o que aconteceu com o filho pródigo? Estava lá no meio daquele lamaçal, comendo o quê? A Bíblia diz o que ele estava comendo. Lavagem. Aí ele fala, meu Deus, na casa do meu pai eu tinha uma vida boa, o que eu estou fazendo aqui? Não é isso que a gente vê aí na sarjeta, irmão? Quantas pessoas estão ali nessa vida aí? A gente passa ali, a gente fica com vergonha. Ele está ali, né, comendo, mexendo em lixo. Dá para a gente ver aqui em Brusque, não precisa muito longe. Esse aí, e aí a gente passa, paz do Senhor, pastor. Não é, Igor? Nós não tivemos aí? A paz do Senhor. Irmãos, ele é o quê? Ele é filho pródigo, eles até cantar hino, eles sabem. Sabe a Bíblia melhor do que um monte de gente. Ele chega perto de mim e fala assim, pastor, eu caí, aí canta um hino, ele canta, fala da Bíblia, ele fala, ele é o quê? Ele é ovelha perdida? Ele é filho? Pô, quem é que ele tem que vir como? Sozinho. É ele que saiu. Ele tem que voltar. Ele já conhece a verdade. A ovelha perdida conhece a verdade? Não, ela está perdida. Eu vim para buscar a ovelha perdida da casa de Israel. É aquele que não conhece a palavra, aquele que está afastado e que quer voltar. Esse é o filho pródigo. Ele precisa dizer, eu lá fora eu não vou conseguir nada, eu vou voltar para a casa do meu pai. Amém, irmãos? Não que eu não vá ajudar um filho pródigo, né? O filho pródigo voltou, nós vamos ajudar o filho pródigo, afirmar o filho pródigo de novo, dar o anel para ele, dar a Bíblia para ele, tudo. Mas ele precisa voltar com as próprias pernas. Ele que tem que vir. Ele que tem que voltar para a casa de Deus. Aí ele voltou, o que ele vai fazer? Chutar ele? É isso que está na Bíblia? O que a Bíblia fala? De braço, até fazer uma festa. Não foi isso que o pai fez? É isso aí, ó. Que ele não era?
Exatamente. Joga na tua cara. Tá aí na Falsa Paz esse livro aí. Sim, não dá? Você já leu essa parte? O diabo joga na sua cara, você não é digno, você não merece ter uma empresa próspera. Irmão, hoje eu já estou profetizando a prosperidade da minha empresa, irmão. Eu quero que Deus me dê, no mínimo, se me der o mesmo que ele deu ano passado, já está na bênção. Eu estou ligado, estou trabalhando, né, dia e noite para Deus me dar a safra de até amanhã de novo. Porque ela me deu prosperidade o ano passado. Eu quero de volta, eu quero o que é meu. Se Deus quiser, eu quero. Estou fazendo todo o meu trabalho. Eu faço a minha parte, Deus faz a parte dele. Estou focado. Sim. Oh. Meu Deus do céu, ano passado foi benção. Então, irmãos, se você está debaixo do zimbro, lembra? Elias foi lá para debaixo de uma árvore. Está pedindo desistência. Fala, Deus, eu vou desistir, não quero mais, estou fora. Saiba que Deus ainda não terminou sua história. Então, guarda isso. Você está perto de alguém aí? Fala com ele assim, Deus não terminou sua história. Igor, fala lá para o Guilherme. Vai lá no Guilherme Proença, fala com ele. Deus não terminou sua história, Guilherme. Fala para ele aí. Ó. Você não é missionário? Missionário. Faz missão aí dentro da igreja, né? Então, Deus oferece hoje o pão da vida para nutrir a sua alma. Ele se inclina com voz mansa e delicada, apareceu ali, né? Com voz mansa e delicada, para ouvir o seu lamento. Ele diz a você, hoje, nesta hora, são 20 horas e 47 minutos. Levanta-te. Porque o caminho ainda é longo. Mas ele também vai dizer assim, você não está sozinho. Para as mulheres vai dizer, você não está sozinha. E ele vai dizer para os homens e para as mulheres presentes aqui hoje, a caverna não é o seu fim. Que a graça restauradora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo envolva cada um, a cada vida presente aqui neste culto, que hoje precisa de cura, precisa de um novo propósito, que ele possa restaurar a sua alma. Quem precisar de uma oração restauradora,